Ah, eu te vi no Tranquilo, desde aquela época do Tranquilo que eu quero te chamar. E aí a gente, não, vamos esperar sair o álbum, vamos esperar sair o álbum. E finalmente. Ei, que bom, melhor momento então, né? Porque aí já tem assunto. Muito, muito. Eu tô muito feliz de falar com você. Ontem eu fiquei ouvindo muito o seu álbum, tá muito legal. Eu não É, vou ficar falando porque senão vai começar e tá. aí é legal falar pra geral. A ideia é esse papo mesmo que a gente tá desse jeito. E eu sei que Tá, você é assim também, então, super. Eu sou da resenha, eu tenho ascendente em gêmeos, então se deixar eu fico aqui até 9 horas da noite. ai, assim que é Ligou. legal. Olá, eu sou a Adriana de Barros e começo agora mais um Mistura Cultural. Eu estou muitíssimo feliz hoje porque eu recebo uma convidada que eu quero trazer há muito tempo. Acabei de dizer isso para ela. Ela acabou de lançar um álbum super astral que se você colocar para ouvir você não para porque é uma delícia. Eu tenho a honra hoje de conversar aqui comigo com a cantora e atriz Duda Brack. Olha só, Ei, buenas acertei. tardes. É, sim, estou muito feliz de estar aqui também. Que bom que deu certo. E a gente vai falar de Proibido Não Gostar e de outras coisas também, mas é porque esse é o seu mais recente álbum e, como eu disse aqui, ele tá muito legal. Parabéns, viu? Muito feliz que você curtiu. Eu amo ele muito também, assim. É, até é engraçado, quem batizou o nome desse álbum foi o Dani Mansur. Eu ainda estava em processo de produção do álbum, eu não sabia direito o nome, assim, não tinha escolhido um nome. E ele ouviu, assim, tem uma das músicas que é de Conchinha que fala: Meu jeitinho é proibido, proibido não gostar. E ele falou: Por que você não chama de proibido não gostar? Porque é proibido não gostar de você, é proibido não gostar desse álbum, porque assim, ele é um, em relação à minha discografia, ele é um momento novo, né? Ele é bem diferente de tudo que eu já fiz, mas é sobre música boa, é sobre música Uhum. latina, é sobre música brasileira, e é proibido não gostar desse som, assim. Então, eu achei que foi muito pertinente, e ele realmente, eu acho que ele é o meu álbum que eu mais gosto de ouvir, sabe? Eu tenho muito orgulho do meu primeiro álbum, tenho muito carinho pelo segundo também, mas esse é um álbum assim que eu boto todo dia para ouvir, assim. Eu gosto, acho gostoso de ouvir, sabe? É, sabe que eu tive a impressão quando a gente ouve, porque assim, às vezes você acorda um dia, você quer ouvir um estilo, aí depois você vai para outro. E ontem, a hora que eu estava ouvindo o seu álbum, eu estava muito nesse espírito, sabe? Então ele tem a cúmbia que dá, né? Tem salsa, ele tem o pop, ele tem o romântico, que aí quando você vai para romance, você fica totalmente apaixonado. E o que eu acho legal é que você, assim, traz uma leveza no álbum, e eu acho que é uma leveza que a gente precisa, às vezes, para curtir uma Nesse momento música, o mundo está muito não é? doído. Nossa, muito. E isso foi engraçado, muito lindo você dizer isso, porque esse foi um dos meus objetivos com esse álbum. Assim, eu venho de dois primeiros discos bem conceituais, mais disruptivos, assim, mais experimentais, falando de sonoridade. Eles flertavam Hum. bastante com o rock, sempre com um fundo de MPB, porque eu acho que a minha musicalidade vem muito daí, né, de Ney, Gal, Caetano, Gilberto Gil, e, enfim, Elis Regina. Foi onde eu aprendi a ser cantora. Mas os meus primeiros discos, eles tinham um lugar que era até meu, pessoal, emocional, de desconforto em relação ao meu lugar no mundo. Então tinha necessidade de realmente me expressar de uma forma às vezes até mais agressiva. E eu acho que de lá para cá eu fui conquistando um lugar de leveza comigo mesma e de amor próprio e de autoconfiança e de realmente entender que música é frequência. Então, ela é capaz de mudar o teu estado de espírito. Às vezes você tá num dia super ruim, aí você bota Gil e não tem como continuar triste, sabe? Aí você vai ouvir, sei lá, Bob Marley, aí vai mudar o teu dia. Aí você vai botar uma música da Anitta, você vai se sentir uma grande gostosa. E eu queria um pouco que esse álbum fosse mais do que conceito, mais do que algo que me afirmasse intelectualmente, né, assim, sonoridade, estética. Eu queria que ele fosse coração. Eu queria que as pessoas ouvissem e ele fosse essa rádiozinha sintonizando numa frequência que as pessoas, mesmo sem estar apaixonadas, se sentissem apaixonadas, assim, essa força solar da paixão que ilumina a gente, que dá vontade de viver, né? Eu tenho Vênus em Leão, então eu acho que eu sou uma pessoa assim muito
solar, alegre e apaixonada. Eu também tenho um lado muito Uhum. melancólico e introspectivo, porque meu sol é em virgem, enfim. Mas eu tenho esse lado muito para fora também, e eu acho que eu ainda não tinha mostrado isso na minha obra, e era muito comum eu ouvir de pessoas que primeiro conheciam o meu trabalho e depois passavam a fazer parte da minha vida de, nossa, você é muito diferente do que eu imaginava. Porque a imagem que eu mostrava como artista, eu acho que ela tinha essa coisa um pouco mais defendida e mais fria, de certa forma, Uhum. assim. Sempre visceral também, mas assim, num outro lugar. E aí eu acho que agora com esse álbum eu tava querendo realmente que fosse uma coisa que deixasse o dia das pessoas mais suave, mais alegre, mais gostoso, sabe? E aí dentro Conseguiu, disso tá? eu resolvi passear por esses vários ritmos latino-americanos e afirmar o Brasil como um país latino, né? Porque eu acho que por conta da barreira da língua, às vezes a gente se vê fora desse contexto, mas é igual, né? A história da colonização é igual, a cultura é muito parecida, os ritmos musicais são parecidos, né? A bachata parece com a rocha lenta, então a quarta música do álbum, que é Neném, é uma bachata, ela foi inspirada numa artista dominicana, que é a Yandri. Mas se você parar para ouvir, ela poderia ser uma canção da Marília Mendonça, porque é parecido. Sim. Aí você vai ver que a cúmbia é muito parecida com o carimbó, por isso que eu chamei Gabi para fazer essa faixa comigo. Então é isso, né? É criar esse intercâmbio de ritmos brasileiros com ritmos de outros países da Latinoamérica e afirmar o Brasil como um país latino, sabe? E assim, e me soa muito natural isso para você, justamente por você ser gaúcha, eu suponho que você estava ali muito próximo, dessa musicalidade. É isso. E como Absolutamente. é? Absolutamente, porque assim, a gente já cresce cerquita de la fronteira, então tem a coisa do espanhol muito, para mim nunca foi uma barreira. Eu falo espanhol fluente e eu nunca estudei espanhol, porque eu sempre convivi com argentinos e uruguaios, assim, eu cantei em grupos vocais que era regido por um maestro uruguaio, então todo final de semana eu ia para família, para casa dele, e aí eles ficavam falando espanhol dentro de casa, foi se tornando natural para mim. Cresci vendo novela mexicana, cresci ouvindo música latina e cinema e literatura, e, enfim, amo Eduardo Galeano, Cortázar. Então, todas essas questões, eu acho que elas foram, para mim, essas fronteiras, elas foram se dissolvendo, né? E a Uhum. fronteira nada mais é do que um combinado, porque, na real, fisicamente, ela não existe. Então, o que eu sinto é isso. E eu sinto que é engraçado, mas parece que desculpa, estados que fazem fronteira têm mais essa característica por estar num não lugar, acabar abrangendo e absorvendo muita coisa. Eu olho para o Ney, por exemplo, né, que cresceu ali na fronteira com o Paraguai. Aí eu olho para artistas do norte. Tava até conversando essa semana com o Felipe Cordeiro, que é um dos parceiros de uma música do álbum, de romance, inclusive. Uhum. E ele estava falando justamente isso, quanto que ele se vê em mim, de certa forma, mesmo cada um estando numa ponta extrema do Brasil. Porque a coisa que não é do Sudeste, né? O Sudeste é pop, o Sudeste é mais vitrine. E a gente não, a gente tem uma coisa meio de vir de fora e conquistar um espaço aqui. E tem toda uma coisa que eu acho que vai atravessando o seu processo criativo e nunca vai ser igual. Assim, eu acho que um artista do Sudeste nunca vai produzir da mesma forma que um artista Sem de dúvida. fronteira ou das extremidades, assim, sabe? Você sabe que essa é uma pergunta muito recorrente aqui no programa? Eu sempre pergunto: "Ah, o que que você ouvia quando era criança?" E as respostas das pessoas que fogem aqui do, né, do eixo do Sudeste, Rio, São Paulo, quem é como o Felipe, como o Getúlio Abelha, como a Gabi, como você, as respostas, elas são geniais, porque é isso, pega a influência, a referência de vários lugares diferentes. E aí, Exatamente. e depois aí quando você ouve a música, você vê esse misto de Essa ritmo. influência, né? É muito legal isso. O Brasil é muito rico musicalmente. Assim, eu fico olhando, por exemplo, eu olho para a obra do Vitor Ramil, que é uma coisa assim que o Brasil não conhece, né? Assim, algumas pessoas aqui para o Sudeste conhecem algumas coisas que foram um pouco mais, né, que ganhou Grammy e tal, não sei o quê. Mas você pega alguns discos do Vitor e aí você vai ver as letras, tem algumas coisas de dialeto que as pessoas acham que parece outra língua, parece um espanhol realmente, né? Oi, galete, cue, se aproxegue para escutar. Ninguém entende isso, só a gente entende. Então, e de certa forma eu sinto que existe também na minha musicalidade uma influência que é porque
ter sido de lá, assim. A música do Vitor Ramil usa muito as escalas menores harmônicas, que é uma coisa também super andaluz, né? Meio Uhum. cigano, meio dali do norte da África. Eu sinto que eu tenho muito essa influência na minha musicalidade. Quando eu vou compor melodias, eu quase nunca faço música em tom maior, é sempre tom menor. E aí é um menor meio misterioso, meio melancólico ou meio sensual, assim. Mas quase sempre vai para o menor. E eu acho que isso vem disso. Talvez se eu tivesse crescido no Rio de Janeiro, ouvindo samba a vida inteira, não que eu não tenha ouvido samba também, porque acho que como brasileiro todo mundo ouve, mas Uhum. assim, é diferente. Né? Não é a minha zona de pertencimento. Eu até posso me apropriar disso em algum momento, assim, usar em uma ou outra música ou enfim, mas eu sinto que não é o que eu tenho para falar para o mundo de certa forma, assim, né? Não é o meu Uhum. lugar então de registro. E é outra musicalidade, né? As harmonias de samba Sim. são outras coisas assim, né? Mas é muito bonito de ver isso, que o Brasil é muito rico, é um manancial É musical muito mesmo. legal, é maravilhoso. Escuta, e você falou da Gabi, né, que você canta com ela o Cumbia Mel. Como é que rolou essa história de vocês fazerem esse dueto nessa A gente fez música? novela junto, né? A gente se conheceu fazendo novela. Claro que eu já era fã e ela já Além da conhecia meu ilusão, trabalho né, que também. vocês fizeram. Isso, além da Aliás, ilusão. tinha várias cantoras ali nessa novela, né? É, Dava para fazer a até Larissa Manoela também canta, a Larissa Nunes também canta, o Danilo Mesquita a também tem Marisa. banda, a É. Marisa também canta lindamente, o Rafa Witt já teve banda também, realmente, ali era um antro, assim, Da- de artistas, multiartistas. é. E a gente ficou muito amiga, éramos duas vilãs na novela, né? Então, na verdade, eu, ela, Marisa e Bárbara Paz, a gente fez um grupo que se chama Adoráveis Pecadoras, que eram Ai, as que vilãs da maravilhoso. novela e a gente andava muito junto e ficou muito amiga. Então, essa proximidade fez com que, quando acabou a novela, num dado momento eu estava em São Paulo e ela falou: vem pra cá tomar um vinho e tal. Eu fui pra casa dela e ela começou a me mostrar um monte de música inédita. Eu comecei a mostrar algumas coisas que eu já tinha do álbum e falando, né, que eu queria trazer mais a coisa da música latina. Ela, eu tenho uma cúmbia aqui, um começo de Ai. uma cúmbia. E aí ela tinha a ideia do refrão. E aí a gente sentou e fez. Nesse dia, na verdade, a gente fez duas músicas. Teve uma outra que talvez ela grave em algum momento, eu não sei. Eu acho que eu não vou gravar porque não tem tanto a ver com o que eu tô querendo fazer agora. Mas enfim, foi um dia que a gente ficou fazendo música, sabe? Ouvindo música, fazendo música, ouvindo música, fazendo música. Aí dormi lá, no dia seguinte acordei, a gente fez mais música. Foi isso. E aí, quando eu fui gravar o álbum, essa música tinha tudo a ver com o álbum, gravei, e eu queria desde o início que ela participasse, mas eu achei que não ia dar, porque ela estava num momento super louco de carreira, né? Grammy, 1000 shows e não parando em São Paulo e tal. Só que aí meu álbum atrasou. E aí ela lá pelas tantas viu que não saiu o álbum e falou: Duda, e aí, seu álbum? Eu falei: atrasou. Ela, então eu vou gravar, porque tenho uma brecha do dia tal até o dia tal. Pronto, a gente marcou, assim, questão de em uma semana. A gente marcou. E eu fiquei muito feliz, porque eu acho que ela trouxe todo o borogodó que essa faixa pedia, sabe? Ela Muito tem um legal. jeito que é só dela. E Uhum. acho que brilhou, assim, sabe? Levou a música para Sim. outro lugar, assim, que eu amei demais. Bom, romance também tá cheio de nomes aí, os meninos incríveis, o Fran cantando com você, e tem lá também as participações mais de composição, é isso? Do Então, Felipe e do como foi Romero? Romance? Ah, Eu já estava chegando no fim do álbum, e aí eu tinha duas coisas que eu queria fazer, e fiz, só que uma acabou não dando tempo de gravar, de produzir e tal, e talvez eu lance um pouquinho mais pra frente. Mas eu queria fazer uma lambada e queria fazer um zouk, porque eu também, assim, desde que entrei nessa onda de trazer mais a música latina pro meu som, comecei a fazer aula de dança de salão no Jaime ai, Arocho. que Então tem toda essa legal. coisa dos ritmos para dançar junto, né? Que eu Sim. queria muito que esse álbum fosse dançante, mas mais do que, tipo, pista ou coreografia pop. Acho que ele pode conversar com isso em algumas músicas, mas o meu foco principal era essa coisa de proporcionar para as pessoas a coisa de dançar junto. E não necessariamente também de ser uma super performance de dança. Às vezes é só dançar coladinho e já tá bom, né? Então, que eu gosto de dizer que acho que dançar todo mundo dança e cantar todo mundo canta. Nem todo mundo vai cantar que nem a Beyoncé, nem todo mundo vai dançar que nem a Ana Botafogo, mas é corpo, né? Voz também é corpo. Então, eu queria muito trazer esse lugar onde as pessoas pudessem interagir mais com o meu trabalho e não só contemplar, sabe? Então Uhum. eu quis trazer esses dois ritmos. E aí chamei Felipe porque eu acho que era um lugar muito de pertencimento para ele, a coisa das lambadas, e Romero virou meu sócio, assim, ele assina 4 músicas do álbum junto comigo, a gente se deu muito bem compondo junto, porque eu acho que eu tenho uma coisa muito de pensar fora da caixa,
na hora que eu tô criando, compondo, e ele tem a coisa de simplificar e deixar aquilo azeitado, deixar aquilo redondo pro ouvido do espectador, sabe? Eu, às vezes, dou a volta ao mundo para chegar na ideia. Por exemplo, De Conchinha com a Diaba também é uma música nossa. A coisa do Meu Jeitinho é Proibido, Proibido Não Gostar foi uma sugestão dele. A coisa do De Conchinha com a Diaba Vai Dormir e Vai Gostar foi uma sugestão minha. Então, essa coisa de compor junto, mais legal é Uhum. isso, né? Você trazer as suas ideias, a pessoa modificar as suas ideias, e eu e ele deu muito certo nesse sentido. Então eu chamei os dois para compor, a gente fez uma videochamada, o Romero estava aqui em casa comigo, a gente fez uma lambada, e aí quando acabou a lambada eu falei, tá, mas ainda quero fazer um zouk. E já estavam os dois meio mortos, assim, já era 3 horas da manhã, os dois cansados, a lambada a gente fez super rápido. E eu falei, não, eu quero fazer um zouk e quero que chame romance, porque eu quero afirmar o romance nesse álbum. Eu sentia que faltava eu dizer, sabe? Já estava tudo indicando ali, as músicas já estavam... Fala muito sobre sexo, sobre desejo e tal, mas eu sentia que era um... Ele foi começando a ter uma camada mais profunda, né? Ele tem um lugar erótico e da paixão e do amor próprio. E eu sentia que faltava eu falar, isso aqui é um romance. Então, eu falei, quero fazer um zouk chamado romance, porque zouk também é essa dança, né, que mexe muito ali com o segundo chakra, super fogo, super água, super feminino, e aí eu sentia que tinha que ter isso no álbum. Aí mostrei algumas referências pro Felipe, e aí ele pegou o violão e criou o riff. Quando ele falou, eu falei, é isso. Aí ele falou, então toma, eu vou dormir, vocês passam aí, porque eu já não aguento mais. Então ele me mandou o riff, eu fiz a melodia da música em cima do riff dele e depois Romero fez a letra comigo. Porque aí eu acho que quando o Romero viu que tinha uma pedra ali, um diamante, o Romero é muito, nesse sentido, ele é muito oportunista, porque ele não senta para compor para desperdiçar. Ele quer dar o tiro certo no centro do tiro ao alvo. Então, Uhum. assim, ele só quer compor quando ele tem certeza que você vai gravar a música, que a música vai ficar boa. Eu já tenho um outro processo, porque eu gosto de desperdiçar ideia ruim até achar a ideia foda. Então eu fiquei meio ali, eu comecei a meio que ir fazendo sozinha, ele não dando muita bola, daqui a pouco ele foi vendo que estava ficando bom, aí ele chegou junto e canetou tudo comigo. Então a música dos três, né? Eu, Romero e Felipe. E aí quando eu fui gravar, produzir o fonograma em estúdio, eu falei, tem que ter o violão do Felipe, porque aquilo ali ficou uma marca muito forte, né? A música começou por conta disso. E aí Felipe gravou na faixa também. E aí resolvi chamar o Fran, que é uma pessoa que eu já tinha vontade de puxar para fazer algo junto há muito tempo, desde o meu último álbum, Quase Rolou. Eu amo o timbre de voz dele, eu acho um dos mais lindos da nossa É geração. lindo. Assim. É um veludo, uma coisa gostosa de ouvir. E acho que combinou muito com a minha, assim, acho que ficou, Uhum. entrosou bonito, assim. Então, tenho muito, muito orgulho do resultado. Ficou muito linda mesmo. E aí, eu queria também que você falasse do de Conchinha. A minha é eu e Romero. Foi, acho que a primeira do que eu compus do álbum. Não, na verdade, Víbora Ligeira foi a primeira, com o Matheus von Kruger, e depois veio de Conchinha, foi a segunda. Porque ali eu entendi um lugar que eu estava querendo trazer para o meu trabalho que eu não tinha explorado ainda. Que era essa coisa mais safada, mais dançante, mais irônica, debochada, assim, sabe? Sair um Uhum. pouco do lugar do drama. Eu acho que eu sou uma cantora dramática, né? Eu acho que venho dessa escola aí de, sei lá, Elis Regina, Ney Matogrosso, Mercedes Sosa, Fiona Apple. Acho que eu tenho essa característica no jeito que eu canto. O que já me difere bastante, acho, da maioria das cantoras do pop, né? Uhum. Mas eu acho que cada vez mais o pop está trazendo espaço para isso também. Porque a gente vê uma Rosalía da vida, né? Que é uma cantora que se construiu como cantora cantando música flamenca e que tem essa dramaticidade, mas que conseguiu trazer isso para o pop, para uma coisa, para uma linguagem jovem, moderna, dançante. E também foi um pouco essa minha busca nesse trabalho. Como é que eu consigo trazer isso que é característico meu, mas de uma forma que ele tenha essa leveza que você está falando, né? Que é essa característica que eu acho que é Sim. muito da água, de Ficou. passar em... Então, eu acho o que eu acho essa característica muito incrível em você, porque é um leve, assim, que até parece debochado, mas não é, sabe? E assim, Sim, eu gosto dessa parada do deboche, eu sabe? gosto também. Eu acho, Acho eu acho revolucionário. divertido, então é Sim. isso. E você sabe que aí você me levou lá pro Primavera nos Dentes, fui lá também. Aí
relembrar essa história que, né, já tem aí uma caminhada que o rock and roll também sempre é muito presente na sua vida, Muito, assim, né? muito. Inclusive, eu acho que o deboche é uma das faces do rock também. Porque, para mim, o rock já transcendeu a coisa do gênero. Quer dizer, não importa o que eu cante, acho que a minha atitude sempre vai ter algo que é da energia do rock, que é a irreverência, que é a visceralidade, que Uhum, é a sensualidade, a sexualidade, essa coisa do corpo mesmo, assim, né? Do corpo que canta. E eu acho que eu sempre explorei isso, e eu também tenho essa característica da liberdade de poder passear por gêneros diferentes e tal, mas no final das contas acho que sempre tem. E eu acho que o meu show sempre é mais rock, porque eu tenho essa característica e essa qualidade vocal e cênica, né? Eu acho que uhum. é um pouco mais menos domesticável, assim, né? E também ao vivo entra a banda, né? Porque esse é um álbum todo de beat eletrônico, ele é mais suave para a escuta ser mais suave, porque eu queria que fosse um disco que as pessoas pudessem ouvir cozinhando, dirigindo, namorando, faxinando a casa, e não uma coisa que você precisa parar e entrar numa escuta mais hermética, né? Como os meus dois primeiros álbuns, assim. Então, ele é mais leve propositalmente, mas o show ele já chega com mais pé na porta, assim, ele tá super Uhum. dançante, super pra cima. E show tem banda, né? Tem batera, tem guitarra, Sim. então tudo fica maior, assim, de certa É, e forma. sua banda tem a formação essa de baixo, bateria, guitarra? Baixo, bateria, guitarra e a gente solta nos VS programações, né? Sopros, Aham, percussões, beats, coisas que estão no álbum, que são sim. muito características, que não teria como a gente abrir mão. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia isso é um recurso, né? Porque se você vai botar, se eu tivesse que botar no palco tudo que eu gravei na minha faixa, um músico para tocar, não dava, né? Um cachê Não não dá. ia pagar. Então, acaba que é um jeito de você manter a característica do trabalho e poder tornar viável, né? Acessível, Aham. assim. Então, eu decidi botar a banda para justamente crescer os arranjos, mas o que é muito característico do disco tá ali também, entendeu? Ô, Duda, e você. Olha só, esqueci, gente, que eu ia perguntar. Não, é que você estava falando. Você estava falando alguma coisa. Uma menina, ontem, eu vou te falar só para você se sentir consolada, porque eu tô até agora dando risada da minha cara por causa disso. Ontem eu olhei no calendário e falei assim, dia 15, aniversário da minha irmã. Mandei uma mensagem para minha irmã, tá morando em Portugal, mandei uma mensagem para ela. Rê, nem tinha me dado conta que hoje é dia 15. Feliz aniversário, te amo, já te ligo, tô ocupada, já te ligo. Ela respondeu assim, oi, você tá há um mês atrasada. Sendo que no meu aniversário, há um Ai, mês atrás, você estava comigo. Então, assim, tipo, eu já tinha comemorado o aniversário da minha irmã um mês atrás e eu jurava que ontem era aniversário dela de novo. eu já Isso fiz é o isso. nível de TDAH que eu estou no Será momento, que. né? Mas será? Mas Agora já mudou o papo. Mas assim, posso, será, cara, que é porque a gente pensa muita coisa também? Porque assim, eu eu lembrei a acho, pergunta, tá? Mas responde. eu acho que sim, eu acho que tá todo mundo, a coisa da internet, né? Muito estímulo, pouco tempo, todo mundo tendo que matar cinco coelhos com uma cajadada só para sobreviver, assim, né? Eu acho que a coisa, o capitalismo está num nível muito selvagem mesmo e a coisa da internet ajudou muito nesse sentido. E eu também acho que é um certo, acho que a pandemia fez todo mundo pisar no freio e aí quando voltou não teve um gradual, voltou com tudo, assim, né? É Então eu isso, acho que tá cara. todo mundo meio lelé da cuca agora. Eu já tô até as pessoas esquecem as coisas, eu já entendo, porque E a minha pergunta tem até a ver com isso, na verdade, porque assim, eu te vi das últimas vezes, eu te falei que eu fui no Tranquilo, você cantou Vanessa Rangel, Vanessa Rangel. ela tá no show, palpite. Ah, então, você fez Palpite, que eu achei incrível a hora que você cantou. Eu falei, cara, que legal. E aí depois, recentemente, ligo a televisão, você tá lá no Serginho Groisman cantando Rita Lee. Pode ser? Não, era Secos e Molhados, que era homenagem ao Ney. Secos e Molhados, em homenagem ao Ney. Enfim, onde eu quero chegar, que você tá também recebendo um monte de músicas, informações, e faz um álbum assim, com um bando de gente legal. O que que você ouvia, assim, na sua memória lá de criança? O que tinha de música para você? Rock, Secos e Hum. Molhados, Ney Matogrosso, que você é muito próximo a ele também.
Cara, eu já ouvi tanta coisa nessa vida que eu nem sei te dizer, assim, porque eu brinco que eu vou de Paco de Lucia, música flamenca, a Timbalada no mesmo dia. Eu escuto realmente de tudo, tudo. Não tem um gênero que eu não escute, não tem. Música boa, eu escuto música boa. É óbvio que às vezes dentro de algumas coisas também Uhum. tem o que não é bom e eu não vou ouvir, assim, né? Mas em casa, meus pais ouviam muito Eric Clapton, muito Djavan, muito Lulu Santos. Minha irmã ouvia muito Lauryn Hill. Eu ouvi, né, cresci ouvindo Shakira, Britney Spears, Ivete. Ivete foi minha primeira deusa, assim, para mim. Eu era enlouquecida com a Ivete Sangalo. Ao mesmo tempo tem toda essa coisa da música mais do sul, né, que bem ou mal atravessa ali a questão escolar, cultural e etc. Depois, quando eu entendi que eu queria cantar, que aí dei um mergulho muito profundo em bases fundamentais da música brasileira, assim, que na minha cabeça se eu quero ser cantora, eu tenho que conhecer a discografia do Tom Jobim inteira, eu tenho que saber tudo da Elis Regina, da Gal Costa, do Caetano, então eu realmente estudei essas discografias, eu conheço profundamente, e gosto muito. E aí, quando eu fui saindo da adolescência, que chegou de uma forma um pouco mais tardia para mim o rock, que aí eu comecei a ouvir muito Led Zeppelin, Pink Floyd, Radiohead, e aí toda essa influência apareceu mais lá no meu primeiro disco, né, que era um disco bem mais, com uma pegada bem mais rock, de garagem, Uhum. assim, mais sujo e tal. Então eu escuto de tudo mesmo, eu ouvi muito Beyoncé ali, anos 2000, né, o hip hop bombando, então eu acho que a minha geração é muito marcada por essas mudanças que a internet trouxe, de você ter acesso à música que está sendo feita no mundo inteiro, né? Hoje em dia a gente tem Uhum. o K-pop é um fenômeno mundial, assim. O reggaeton é o ritmo mais ouvido do mundo e o funk está arrumando para esse lugar, assim. Acho que a Anitta está pavimentando um caminho aí. Então, assim, acho que e eu tenho essa ousadia de quando eu gosto de alguma coisa tentar trazer aquele elemento para próximo do meu trabalho. Ao mesmo tempo, não é a vontade de ser, tá, gravei uma música que tem uma célula rítmica de funk. Duda virou funkeira? Não, não é meu lugar de pertencimento, né? Não poderia fazer isso Uhum. com tanta propriedade, não é minha vivência. Mas eu acho que eu, como brasileira, posso olhar para esse ritmo e entender o que dele tem a ver com o que eu quero dizer e fazer do meu jeito. Também não vou fazer assim, copiando o que alguém faz, assim. E acho que eu acabo tomando a liberdade de fazer isso com tudo. Acho que mesmo quando eu fazia rock, também era um pouco isso. Não era um rock tradicional. Eram canções que eu travesti de rock com umas guitarras distorcidas, uma coisa mais. Mas as canções em si eram de Uhum. compositores da nova geração de MPB. Então eu acho que no Sim, final das contas. E acho que a música brasileira tem que ter esse álibi, assim, essa permissão, porque é tão rica, né? É tanta coisa que tem pra gente muita explorar, coisa. que acho que não é justo a gente se limitar, né? De E certa você forma. veio, e assim, é curioso, assim, porque veio do lugar do rock, aí Caco de Vidro, uma transição para chegar onde você chegou. O Proibido Não E, Gostar, eu acho que ele foi uma ponte. E acho que ele assim, eu já queria estar no lugar que eu tô agora, em vários sentidos, na minha vida emocional, na minha vida uhum, pessoal, esteticamente, enfim, musicalmente. Mas eu ainda não sabia muito como chegar, assim, eu ainda circulava muito no meio do alternativo, a maioria dos músicos que eu conhecia, dos parceiros que eu tinha uhum, para desenvolver o meu trabalho, estavam mais ligados ainda à cena de rock. Eu ainda não estava tão madura como compositora, então o Caco de Vidro é um álbum que eu comecei a gravar canções minhas, mas ele ainda tem muito da Duda intérprete. E o Proibido Não Gostar é o primeiro álbum totalmente autoral que eu lanço, né? São só canções minhas com parceiros. E vem desse lugar, de eu amadurecer, de eu conseguir colocar nas minhas canções o que eu queria dizer, sabe? Antes eu garimpava na canção dos outros o que ressoava com o que eu queria transmitir, e aí me apropriava daquilo para fazer com a minha personalidade, assim. E aí eu acho que agora o meu barato foi mudando, assim. Também não foi uma coisa que eu falei: "Nossa, eu preciso me afirmar como compositora", eu nunca tive uhum, o ego nesse lugar. Compor para mim é uma brincadeira, e aí eu gosto muito também de compor junto, porque eu sinto que eu me julgo menos, eu me sinto mais livre para desperdiçar ideia ruim. Então quando eu jogo uma ideia e o outro compra, eu falo: "Então é isso", mas se ele não compra muito eu também já abro mão e já procuro outra. E acho que essa leveza no ato de compor foi fazendo com que o processo fosse mais gostoso, sabe. sei. E é isso, Caco de Vidro foi um disco em que eu estava estilhaçada por dentro, querendo
onde eu estava não era mais, não cabia mais para mim, e eu ainda não tinha achado um lugar novo, sabe. E eu acho ele um disco belíssimo, acho que ele reflete com muita sinceridade esse momento que eu estava, e não deixa de ser uma obra, muito potente justamente por isso, mas ele estava contando o momento do estilhaço até político, né, que o Uhum. Brasil estava um caos. Eu comecei a fazer o Caco de Vidro em 2018, assim, com mais ou menos Nossa. ali naquela época que a Marielle morreu, que eu compus uma das primeiras músicas que foi Contragolpe. Então, teve toda a coisa da pandemia, o movimento das lives, e aí nas lives eu comecei a cantar Sueño com Serpientes, e aí as pessoas amavam, aí eu decidi botar ela no disco. Ouro Lata também, eu tinha acabado de voltar do México e de Cuba em 2018, lendo Veias Abertas da América Latina, compus essa música. Ela não ia estar no álbum, depois eu decidi chamar o Ney e o Baiana para fazer a música comigo. Então ele é isso, era um disco de eu tateando um lugar novo. Eu já queria ascender para esse lugar novo e ainda não tinha encontrado. Assim. Agora eu sinto que eu encontrei, eu estou num momento feliz comigo mesmo, sabe? Com o que eu estou criando, com o meu trabalho, com os meus processos, assim. E eu acho que isso é normal numa discografia. O foi um álbum que, quando eu fiz o primeiro, eu estava muito pertencimento. E, ao mesmo tempo, não tinha nenhuma pretensão, porque eu tinha 18 anos, eu não tinha muita conta para pagar ainda, tava colando com uma galera que queria fazer um som parecido, então era uma coisa muito de eu me experimentar, tipo, deixa eu ver aqui, fazer um negócio. E acabou tendo uma resposta do meio, assim, onde ele circulou, né, do meio mais alternativo, mas em relação Uhum. à crítica, aos artistas e tudo, de muito maior do que eu esperava, assim, sabe? E acho que isso Te também me deu uma fortaleceu. assustada, de certa forma. Eu pensei assim, se eu repetir isso aqui, eu vou estar. Porque eu acho que o grande barato do foi ele fugir ele ser um disco que se propunha a não atender às expectativas do que se esperava num primeiro disco de cantora no mercado fonográfico da época, que na época a gente tinha como referência Maria Gadu e Ana Carolina, ou você cantava numa garagem para 50 pessoas, né? Então, ou era esse MPB Uhum. super mainstream, ou era uma coisa muito underground. E eu acho que o meu movimento, de certa forma, trouxe luz para um underground que poderia dialogar com o mainstream, assim, porque o primeiro show que eu fiz em São Paulo, por exemplo, no Tom Jazz, era para uma casa de 200, 300 pessoas, deu sold out, dava fila na quadra para entrar no lugar, e eu, gente, o que está acontecendo? Até ontem eu estava fazendo show no festival de Botucanto, numa praça pública, para um monte de gente que nem sabia quem eu era, então, assim, de certa forma, foi um movimento. Eu sinto que veio Alice Caymmi, né, com Rainha dos Raios, aí veio eu com o aí veio Letrux com Noite de Climão, aí veio Duda Beat, aí veio Uhum. Marina Sena, aí veio Gilson, aí veio Raquel Reis. Então eu sinto que existe uma cena do alternativo que de 2015, quando eu comecei para cá, os próprios festivais, o movimento de streaming, não era como é hoje. Hoje em dia existe você não ser o topo, existe você não ser a Anitta, existe você não ser... E mesmo assim ser grande no mercado, assim, né? Sim. Então eu acho que isso também vai mudando a forma que a gente vai querendo construir o nosso trabalho, né? Escuta, e como entrou assim, a sua veia, né, de atriz nessa história toda? Veio antes ou depois, ou durante, ou junto? Eu acho que um pouco é tudo junto. Eu, assim, se eu for parar para pensar, minhas brincadeiras de infância, todas elas eram muito mais relacionadas com atuação do que com música. Eu comecei a cantar com 15 anos. Mas se eu lembrar, assim, com 4, 5 anos de idade, eu brincava de apresentar programa de auditório, eu inventava personagem, pegava os sapatos da minha mãe, andava pela casa falando com ninguém, chorava na frente do espelho. Eu sempre gostei dessa coisa da performance, assim, do drama, de inventar uma realidade, né? Essa coisa da fantasia e do lúdico. E aí, quando eu comecei a cantar, a coisa da música me puxou muito, assim, eu fiquei meio obcecada. Então, quando eu entendi que eu queria ser cantora, eu comecei a cantar em bar, formatura, casamento, aniversário, grupo vocal, isso ainda lá em Porto Alegre, né? Então, ali eu meio que comecei a me dedicar muito para música e acabei não pavimentando esse caminho da dramaturgia, mas eu tinha uma Uhum. certeza em mim que em algum momento isso ia acontecer. E aí, depois, já aqui no Rio, de 2017 para cá, eu fui me acercando mais ao universo do cinema, né, ficando amiga dessa galera, frequentei workshops de preparação para atores, e ali eu fui começando a botar a cabeça para fora do armário, assim, como atriz.
E aí me deu vontade de juntar as duas coisas. Então, quando eu fui fazer meu trabalho novo do Caco de Vidro, eu pensei, vou fazer, nunca tinha feito videoclipe. Eu falei, vou fazer um audiovisual com uma linguagem de dramaturgia. Vão ser uma trilogia de 3 videoclipes que vão contar uma história em capítulos ao longo dos clipes. E vai ter roteiro, vai ter Uhum. cenário, vai ter figurino, vai ter elenco, vai ter texto, vai ter história. E a música ela vai ser meio que uma trilha para essa história ser contada, assim. E aí chamei o Gabi Leone para ser protagonista dessa série junto comigo. Um dos clipes, inclusive, o Ney participa como ator. Enfim, a Liz Caymmi também participou de um dos clipes. E ali foi um grande divisor de águas para mim, porque eu acho que ali eu comecei a chamar a atenção da galera da dramaturgia, né? Produtores de elenco começaram a me chamar para teste, diretores começaram a me seguir no Instagram. Aí foi fazendo esse movimento todo. Até que em 2020, o único show presencial que eu fiz na pandemia, o produtor de elenco da novela foi me assistir. E aí ele já me conhecia como cantora, já tinha visto os clipes, e depois do show ele falou, Duda, a câmera te ama, seus clipes são demais, você é foda no palco, vamos fazer um teste para a novela que eu tô produzindo. E eu fiz e passei. Foi meio assim. Que E já passei, legal. tipo, para uma antagonista da novela das 6. Era um papel grande. Eu mesma não tinha noção, quando eu aceitei, que a personagem ia tomar a proporção que tomou na Uhum. trama, sabe? Mas é isso, foi um grande desafio e caiu de presente para mim, assim. Eu sempre tive certeza que isso ia acontecer. E quero muito poder desenvolver, assim, quero muito poder conciliar a carreira da música com a carreira da dramaturgia. É Uhum. muito difícil de fazer os dois junto, porque são duas coisas que são meio sacerdociais, assim, você tem que viver para aquilo, Sim, sabe? se dedicar, né, Novela, esquece, demais. você não consegue marcar médico, é nesse nível, porque o roteiro sai na quinta-feira para a semana seguinte, então, assim, é isso, você nunca tem uma semana de antecedência para organizar a sua vida, sabe? Mas esse ano, por exemplo, eu ainda estava finalizando as coisas para o lançamento do álbum, fiz uma participação no filme do Ney, com o Smir, Contra-cena com o Uhum. Jesuíta, que eu acho uma estrela, sou super fã. Nossa, que legal. E é isso, eu quero poder, agora que eu entreguei o álbum, vou voltar para os shows, eu consigo dar uma acalmada na coisa da música e voltar a estudar, voltar a prospectar projetos para, de repente, ali na frente fazer outra novela, um filme, uma série. Atualmente, na verdade, estou até com mais vontade de fazer cinema, que eu nunca fiz, e que eu acho que dá mais tempo para você mergulhar e construir um personagem, né? Novela é muito indústria, então, tipo, você tem que já chegar meio pronto, e eu tive meio Uhum. que aprender fazendo, assim. A minha primeira semana de gravação foram 30 cenas num dia. Cena de Nossa. briga, cena de choro, cena do capítulo 50, cena do capítulo 100, e é um babado, assim, novela não é pros fracos. E tem uma coisa que é da novela, tipo, às vezes você vai ser um puta ator de teatro, mas você nunca fez novela, você vai sentir a dificuldade, sabe? Menos do que se você não fosse um puta ator de teatro, Uhum. óbvio, você já tem outra escola. Mas ali eu acabei usando muito da minha cantora a meu favor, que eu acho que a minha cantora sempre foi um pouco atriz também, a coisa da cena, do corpo, e enfim, da intenção, né? Acho que a interpretação no canto é muito sobre isso também, e você saber vetorizar essa energia, de certa forma eu já sabia, só que através da canção e não do texto. Acho que eu fui Uhum. descobrindo como é que fazia isso também com o texto. E aí depois eu acho que quando eu vou fazer Proibido Não Gostar, acabando de sair da novela, ele tem um pouco dessa anti-heroína aí no fundo, né? É um disco que eu, na parte visual, eu trabalhei muitos arquétipos femininos, e acho que vem desse lugar. Da minha atriz que se vê um pouco ali na Sereia, na Diaba, na Cleópatra, na Afrodite, Uhum. sabe? No meu lado mais profano e meu lado mais sagrado, através desses arquétipos, né? Teve uma pesquisa bem profunda também de simbologia, né? Dos elementos. Então, eu acho que isso tem a ver também com eu ter acabado de sair de uma novela e assumir essas personagens que são eu, mas que também se cria uma personagem para você poder, através daquele arquétipo, viver aquilo de um jeito mais protegido, né? Eu acho que é um pouco Sim. isso. Assim. O que a gente cria nunca é essencialmente parte da gente, mas já está um pouco além da gente. Né? Muito bom. Bem, a gente está chegando aqui ao final, acho que a gente já passou, falei que era meia hora, mas tem muita história. Espero Sim, ter você de volta aqui para falar dos seus filmes, tá? sempre que quiser me chama que eu amo, eu vou adorar. Querida, ó, muito obrigada, muito bom conversar com você. Adorei.
Você Adorei é mais também. legal do que eu imaginava, porque eu já te achava legal no palco e você é muito mais, muito Adorei, amor. mais. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço, pelo papo. E até a próxima. Me chamem sempre que eu volto. Eu adoro. Ah, que bonitinha. Adorei. Ah, Beijo, amor. Eu também. um beijo, querida. Tá? Obrigada. Beijo. Tchau.